Boa tarde, pessoal, tudo bem? Professor Bruno na área com a nossa aula número 20, bloco 3 do curso de 1050 questões de Direito Constitucional. Todo o nosso curso já está completo. Você adquirindo hoje, você tem acesso a 1050 questões comentadas em vídeo sobre direito constitucional, cada aula com um tema específico. Algumas aulas, pela sua extensão, pela sua complexidade, existem duas aulas. Por exemplo, direitos e garantias fundamentais, nós usamos 2 encontros, né? E cada encontro 50 questões. Estamos na aula 20, bloco 3, questão 961 a 965. Estamos falando sobre teoria da Constituição. Vamos à primeira questão, 961. Veja, em relação aos estrangeiros, a norma constitucional que garante o acesso a cargos, empregos e funções públicas é de eficácia contida. E aí? Que norma que é essa? Onde ela está prescrita? Se nós observarmos o artigo número 37 da Constituição, inciso 1, vejam o que ele prevê para nós. Então, é o artigo número 37, inciso 1 da Constituição. Prevê que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Então, aqui nós temos uma norma de eficácia contida. Assim como aos estrangeiros, na forma da lei. Nesse da forma da lei, nós mencionamos aqui uma norma de eficácia limitada. Até porque a questão está pedindo em relação aos estrangeiros. Essas normas de eficácia limitada, elas dependem de regulamentação para que elas possam produzir efeitos. Então, veja, dependem de regulamentação para que possam produzir efeitos, ou seja, elas não são auto-aplicáveis. Então, a questão 961 está incorreta, porque quanto aos estrangeiros, na forma da lei, nós temos uma norma de eficácia limitada, tá bom? 962, normas constitucionais de eficácia limitada. As normas constitucionais, elas podem ter 3 efeitos. O chamado efeito revogatório, o efeito inibitório e o efeito irradiante. Então vamos analisar aqui essas assertivas a partir dessas normas constitucionais de eficácia limitada que eu mencionei na questão 961, ou seja, que dependem de regulamentação. A. Não servem como parâmetro de inconstitucionalidade. Falso. Por que está falso? Essas normas constitucionais de eficácia limitada, elas terão efeito irradiante. E veja, elas servirão sim como parâmetro de inconstitucionalidade. Por isso eu não posso dizer que essas normas constitucionais de eficácia limitada, mesmo ainda não existindo no corpo jurídico, não serviriam como parâmetro de inconstitucionalidade. B. Implicam a não recepção da legislação infraconstitucional anterior com elas incompatível. Muito bem, é o que nós chamamos de efeito revogatório, ou seja, a não recepção da legislação infraconstitucional anterior com elas incompatível, ou seja, com essas normas novas de eficácia limitada, que sejam incompatíveis com as normas anteriores. C. Orientam, mas não condicionam a produção do legislador infraconstitucional. Olha, essa letra C está relacionada ao efeito irradiante e possui efeito irradiante sim. Condiciona a produção do legislador infraconstitucional, além de orientar. Então está falso porque há aqui o efeito irradiante. Letra D, são indiferentes à configuração de eventual inconstitucionalidade por omissão. Não, por conta também do efeito irradiante, nós temos aqui que serão sim observados uma eventual inconstitucionalidade por omissão. E a letra E, admitem disciplina em sentido diverso do que apontam por meio de lei complementar.
Olha, não, porque nós temos aqui o que chamamos de efeito inibitório. Então, olha só o que diz a letra E. Admitem disciplina em sentido diverso do que apontam por meio de lei complementar? Pelo contrário, vão inibir esses efeitos diversos do que a própria lei aponta. Então, está falsa a letra E. Gabarito, letra B. 963. O presidente da República é a autoridade competente para promulgar emendas à Constituição. Não. O artigo 60, parágrafo 3º da Constituição Federal, ele estabelece que as próprias mesas da Casa, da Câmara dos Deputados, do Senado, vão promulgar essas emendas. O presidente está fora dessa promulgação de emendas à Constituição. Ele tem iniciativa, que é diferente. O artigo 60 da Constituição Federal, ele coloca para a gente que a Constituição poderá ser emendada por proposta 2 do presidente da República. Mas a promulgação dessas emendas, de acordo com o parágrafo 3º desse artigo 60, cabe à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Artigo 60, parágrafo 3º. Então, incorreta a questão 963. 964. O método de interpretação da Constituição, que por considerá-la um sistema aberto de regras e princípios, propõe que se deva encontrar a solução mais razoável para determinado caso jurídico, partindo-se da situação concreta para a norma. Então, nós temos aqui, parte-se de uma situação de fato concreta para a norma. Que método que é esse? A. Hermenêutico clássico, ou também chamado de jurídico. Nesse método hermenêutico, que vai analisar métodos gramaticais, não é? Lógicos, nós interpretamos a lei de forma específica. Nós não partimos de uma forma concreta para a norma. B. Científico espiritual. Esse método científico espiritual observa quando a Constituição surgiu, que espírito que gerava em torno dessa formulação desta Constituição, na formulação desse documento, que espírito do próprio Constituinte. Não é o método que se faz necessário na 964. O tópico problemático, bacana, parte-se de um tópico, de um fato concreto para o problema. Então, o método tópico problemático se aplica a essa questão 964. Normativo estruturante, né? Nós estamos relacionados à norma com a estrutura social, norma e realidade social, não é o caso. E hermenêutico concretizador. Esse método hermenêutico concretizador também não está relacionado com a questão 964. Então, a gente garante aqui com o método tópico problemático. 965. A lei de imprensa, que é a lei 5.250 de 67, anterior à Constituição de 88, que amparava o direito de resposta, foi qualificada como inconstitucional pelo STF, que por isso não a recepcionou. Eu não posso falar de inconstitucionalidade de uma lei anterior à Constituição. Banca CESP utilizou uma nomenclatura incorreta. O certo seria não recepção. Ela seria revogada, não é? A terminologia é incorreta, não é inconstitucionalidade. A banca considerou a questão como correta, é o que nós vamos considerar, mas lembre-se, se não há uma recepção aqui, não é? Eu não posso falar de inconstitucionalidade, sim de revogação, não recepção. Tá bom? Então a questão 965 está correta. A gente fecha esse bloco número 3 e retornaremos com o bloco 4. Até mais.